Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao Sim Não Talvez, edição desta quarta-feira, dia 14 de dezembro. Como é habitual, temos connosco a Patrícia Machado, o Luís Pardal e o Francisco Brito. Hoje, no programa desta semana, vamos falar sobre um estudo que revela que grande parte dos novos imigrantes portugueses não pensa em regressar. Falamos de um estudo sobre a academia e sobre as pessoas que decidem sair do país depois da sua formação. E a diferença, de acordo com este estudo, é de que grande parte destas pessoas que agora saem não pensam em voltar para Portugal. Fogem a um destino de precariedade do trabalho e de intermitência, é uma das frases utilizadas e que se pode ler no texto de João Teixeira Lopes, um dos autores deste estudo. Luís Pardal, és tu que abres o programa de hoje. Bem-vindo. Temos aqui um desafio diferente do êxodo que assistimos no momento da Troika. Que comentário fazes a estas novas informações e o que é que temos de fazer para alterar este paradigma? Olá, muito boa tarde a todos, aos colegas de painel, à Rádio Luís e a todos os nossos ouvintes. Ahm, eu penso que, em primeiro lugar, é importante dizer que este estudo foi feito com base, portanto, sobretudo em dados de 2014. Ora, também, como foi dito, 2014 foi o ano em que se atingiu o pico da imigração. Portanto, penso que isto seja importante dizer. Porque desde, digamos, 2015 até aos dias de hoje, essa imigração tem vindo substancialmente a reduzir. Aliás, em 2021, foram metade das pessoas que emigraram face a 2014. Portanto, penso que isto é um enquadramento importante. Depois, em segundo lugar, esta investigação, este estudo, portanto, envolveu jovens qualificados que migraram para a Europa. Portanto, isto só para quem nos está a ouvir que tenha, digamos, a noção do enquadramento do estudo. E depois, há aqui um dado interessante, é que se no ano 2000 essa imigração representava 6,2%, em 2015 representava 11%. E, portanto, não nos podemos também esquecer que quando dizemos que as pessoas imigram, e portanto isto não é, digamos, novidade nenhuma, eu confesso que não gosto desta abordagem muito superficial de que em Portugal ganhavam 1.000 euros e depois noutros países ganham 2.000, ganham 3.000, portanto, dito assim, naturalmente são números que chocam, mas é importante termos aqui dados que nos permitam, por exemplo, não é? Naturalmente os custos de vida em Portugal são muito diferentes dos custos de vida na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra. Portanto, isto apesar de ser uma observação básica, penso que não é demais sublinhar. Com isto, não quer dizer que em Portugal, e comparando Portugal com outros países, não estou a dizer com isto que não existam problemas, que não existam dificuldades. Essas devem ser assumidas e estão a ser assumidas, e portanto não podemos também, digamos, tapar os olhos. Portanto, a melhoria dos rendimentos, não é, dos salários, é naturalmente imprescindível, não é? Porque se queremos ser um país competitivo, só com o aumento, não é só, mas também com o aumento dos rendimentos, conseguimos ser mais competitivos, conseguimos ter jovens mais motivados, conseguimos ter jovens que se sentem mais valorizados e, portanto, é fundamental. Naturalmente que é um grande desafio, portanto, não podemos aumentar salários, infelizmente, como gostaríamos, na ordem dos 200, 300, 400 euros, digamos, de uma forma generalizada, mas têm sido dados passos nesse caminho. Aliás, o programa que foi, inclusive, assinado recentemente, não é, no âmbito da melhoria dos rendimentos para os próximos anos,
prevê aqui aumentos significativos, e o Governo criou, por exemplo, um programa anual de apoio à contratação, portanto, sem termo, a jovens qualificados, é importante que se diga qualificados, e existem, digamos, benefícios, inclusive fiscais, para salários superiores a 1.300 euros. Portanto, esta é uma medida. Outra medida que tem sido, que tem tido muito sucesso e que foi implementada em 2020, é o IRS Jovem, e, portanto, abrangeu milhares de jovens, e que agora vai ser, digamos, fortalecida esta medida do IRS Jovem. Portanto, é uma medida que o jovem paga 50% no primeiro ano e depois há uma redução no segundo e mantém-se até 3, 4 anos na ordem dos 30, 20%. Portanto, isto é significativo e é também, enfim, uma medida que é interessante para os jovens. E depois, se há bocadinho estava a dizer que tem havido uma redução dos emigrantes, isso também tem sido acompanhado com a implementação do programa Regressar, no fundo, que foi implementado pelo Governo e que ajudou, ou digamos que aumentou a atratividade de poder regressar para voltar, digamos, Então, aqui para Portugal. já temos então, na tua leitura, Quando no passado fomos convidados a sair. políticas que pretendem implementar ou inverter esta situação. Patrícia Machado, olá, bom dia, bem-vinda. E no teu entendimento, temos aqui o que é que podemos fazer para mudar estas intenções? Ser mais. Não vou falar em atração, porque isso vamos tratar mais à frente sobre o talento, mas para já mudar esta perspectiva, se calhar, de vida e achar que por aqui há só trabalho precário e intermitente. Vamos já ouvir a Patrícia, agora sim. Boa tarde a todos, ao Luís Matias, aos meus colegas de debate, aos ouvintes da rádio. Naturalmente este tema cruza-se com outros que temos aqui debatido, nomeadamente as questões por exemplo, da demografia e dos problemas que temos de fixação de população, que é um problema para responder à ocupação do território. E, como já aqui foi dito, isto temos que entender as causas da imigração que levam a tanta gente, ou a uma parte significativa dessa gente, decidir abandonar o seu território, o seu país, para procurar uma vida melhor, e as consequências que isso tem, ou seja, entender as causas e, conhecendo as consequências, procurar intervir sobre elas. Neste estudo, como foi referido, ele remete a um período que não é recente, ainda assim é uma base, e de facto até 2015 nós sabemos também aquilo que quase não, o convite que foi dado pelo Passos Coelho para os jovens emigrarem, mas é bom dizer que entre 2011 e 2015 saíram do país mais de 586 mil portugueses, e destes muitos eram em idade ativa, portanto idade fértil, deixo usar esta expressão por causa das questões da demografia, e são os tais que depois colocam não intenção de voltar. Não conhecendo a fundo o estudo, mas do que pude ler, pude observar assim muito na diagonal, portanto uma das questões que também colocava era não sendo todos qualificados, portanto há ali aquela questão que a maioria não é qualificada, mas subiu significativamente a percentagem daqueles que qualificados, fazendo cá a sua formação, desenvolvendo cá os seus estudos, o país e bem apostando nessa formação, investindo nessa formação, depois também decidem, cresce esse número de pessoas que decidem sair do seu país. E um dos principais motivos dos que saem é a questão salarial. E naturalmente nós precisamos de ver as diferenças de país para país, mas o que é um facto é que o salário médio, nem precisamos de ir para a Alemanha ou para a França, em Espanha, aqui ao lado, onde o gás é mais barato que em Portugal, por exemplo, ou boa parte dos combustíveis, portanto, estamos a falar de realidades que não são também muito díspares. É significativamente superior. E nesta altura que o estudo se refere, é cerca de 50% superior
o salário médio andava perto dos 1.600 euros, enquanto o salário em Portugal, o salário médio era de cerca de 1.100. Portanto, e se virmos à luz dos dias de hoje, podemos falar disso, quer do salário médio, quer do salário mínimo, e daí também esta necessidade e esta urgência e emergência enquanto um problema estrutural do país da elevação e da melhoria dos salários, portanto, da valorização dos salários e das condições de vida e de trabalho. Ora, se nós temos aqui discutido os problemas do custo com a habitação, as questões das condições de trabalho, a elevada precariedade, os vínculos precários que existem, o número de horas com que as pessoas trabalham, cruzando isto com a questão de fixação e da demografia, como é que é possível aspirar a ter mais filhos? Outra coisa, como já referimos, é querer ou não ter, outra coisa é querer e não poder. Porque se a média de horários de trabalho é de 40 horas, há vários setores, na agricultura, nas pescas, na hotelaria, no comércio, em que isto dispara. Podemos estar a falar de médias nas 43, 45 horas semanais de trabalho. Ora, é natural, e se virmos relativamente aos trabalhadores mais qualificados, se nós compararmos por exemplo, uma questão que temos falado e que é tão urgente também, uma intervenção que tem a ver com a defesa do Serviço Nacional de Saúde, da fixação de médicos no Serviço Nacional de Saúde. Qual é o salário e a valorização da carreira de um médico, de um enfermeiro, de um técnico especializado, comparado com outros países ou comparado com aquilo que é, por exemplo, o setor privado, que já joga mais com essas questões do país. Há médicos que estão a ser convidados para ir para outros países. Nós, com tanta falta de enfermeiro, porque é que estamos a exportar enfermeiros, por exemplo, em Inglaterra, assim, tantos enfermeiros que é ali que vêm as saídas para as suas carreiras? Há alguma perspectiva de trabalho, quando até sabemos que a sua formação é muito superior cá do que lá. E para terminar, só este exemplo do ponto de vista de investigação. Não vamos muito longe. Há um projeto na Universidade de Évora que tem a ver com o aproveitamento da pedra-mármore, questão da nossa região e que pode potenciar o seu desenvolvimento, de ter o aproveitamento, cortar só a zona que é aproveitável e rentável, contribuindo também para não haver desperdício, digamos assim. Como é que se está depois? Há um investimento da universidade, naturalmente com outro tipo de fundos, mas como é que fixamos aqueles jovens aqui que estão a criar aquilo, potenciando com as empresas do setor, podendo alavancar o desenvolvimento daquele setor e da nossa região, se não criarem condições para estes investigadores, para estes técnicos, para este pessoal qualificado cá se manter e ter perspectivas de carreiras? Dificilmente, se os salários forem início de carreira do investigador dá à volta de 1.000 euros ou pouco mais, podendo ir fazendo este trabalho para a Itália, para a Alemanha, para os Estados Unidos, para a Austrália, naturalmente não pensam duas vezes. Francisco Brito, boa tarde, bem-vindo a este Sim, Não ou Talvez, e no teu entendimento, o que é necessário fazer aqui para mudar este paradigma? Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, aos colegas de painel, à rádio. Bem, é assim, nós de facto temos um problema muito grave com a mão de obra que perdemos, ou seja, não é só esta mão de obra qualificada e custa muito dinheiro, ou seja, o Estado está a perder cerca de 7 mil milhões de euros com a formação destas pessoas que vão diretamente para fora e que Portugal não consegue absorver, mas também temos muita mão de obra e que precisamos em Portugal para a construção, para a serralharia, para a carpintaria, para as fábricas e que também vai para fora porque efetivamente as pessoas encontram melhores condições de trabalho. Só deixar aqui uma nota que não me parece que o foco do problema seja quem é que convidou os portugueses a sair, porque toda a gente sabe que os portugueses foram convidados a sair, isso foi de facto uma questão de comunicação que foi mal interpretada, mas os portugueses foram convidados a sair porque efetivamente existiu um conjunto de políticas de esquerda que levaram Portugal à bancarrota, ou seja, aquilo que fez com que os portugueses saíssem não foi quem os convidou, foi o conjunto de políticas que antecederam esse momento e colocaram Portugal no ponto em que estava. E podemos discutir o ponto em que Portugal está neste momento, não é? Porque efetivamente não tem havido uma grande alteração de políticas. Devo lembrar que em 27 anos de governação
20 anos foram governados pelo PS, pela esquerda. Portanto, é difícil mudar esta conjuntura quando não se mudam de políticas, porque já percebemos que estas políticas estão todas a caminhar para este lado. Portanto, nós não vamos conseguir fixar jovens qualificados, nem fixar a maior parte da mão de obra, quando não temos uma aposta clara na economia e nas empresas. Porque não é o Estado que produz riqueza para o país. E nós temos que perceber isso, e é importante que quem nos ouça perceba isto. Nós, para termos um país melhor, com melhores condições, mais rico, esta palavra assusta algumas pessoas, mas efetivamente Portugal precisa de ser mais rico, nós precisamos ter cá empresas que produzam essa riqueza, que produzam condições para que os seus trabalhadores estejam melhor na vida. E é isso que nós queremos e é isso que tem que ser fomentado. E eu dou-vos um exemplo de uma conferência que houve há 2 semanas na Universidade de Évora, organizada pelo Núcleo de Estudantes de Relações Internacionais, onde se incluiu uma mesa temática que falava precisamente desta situação, sobre os jovens portugueses, e aliás era uma pergunta, que era: jovens portugueses, temos mesmo que emigrar? E foram convidados 2 oradores, que são os presidentes da Juventude Social Democrata e da Juventude Socialista, para falarem sobre este tema com a plateia de jovens que estavam presentes. E na intervenção de um dos oradores, do Alexandre Poço, ele começou a intervenção por perguntar a quem é que na plateia pensava em emigrar. E a maior parte das mãos, nos segundos a seguir, ficaram no ar, porque é óbvio, quer dizer, não há condições. Quando ele perguntou porque é que as pessoas querem emigrar, porque é que aqueles jovens queriam emigrar, as respostas foram inequívocas e falam exatamente da integridade deste estudo, daquilo que este estudo refere, que é a falta de oportunidades em Portugal, os baixos salários e a impossibilidade de ascender na carreira. Porque, efetivamente, Portugal, por mais que tenha uma boa formação superior, que seja um país muito interessante e muito atrativo em termos climáticos e noutras áreas, na proximidade que temos entre todas as cidades, porque somos um país muito pequeno, depois não temos uma economia que consiga ter um salário mínimo comparável com as economias europeias, um salário médio comparável com as economias europeias, e claro que qualquer pessoa, seja jovem ou menos jovem, olha para este cenário e pensa que está muito melhor lá fora, apesar de estar longe da família, ou longe de parte da família, porque infelizmente também já há muitas famílias que vão para fora, mas está melhor lá fora e consegue ter mais capacidade, recebendo mais, do que estando em Portugal, que efetivamente as rendas são altas também, ou seja, podemos não ter a média de rendas como em cidades europeias, noutras cidades europeias, mas a verdade é que na balança, entre aquilo que as pessoas têm que pagar de despesa mensal e aquilo que as pessoas recebem, na Europa vive-se melhor do que em Portugal. Ou nos países do centro da Europa, aliás, até nos países do sul da Europa, a maior parte deles já se vive melhor do que em Portugal. Aliás, recentemente a Roménia conseguiu ultrapassar Portugal em termos económicos. Isso também revela muito daquilo que tem sido o resultado das políticas que temos visto a serem implementadas. E também, por outro lado, temos que ver que a maior parte destas medidas que são implementadas neste momento também são pouco eficazes. Por exemplo, eu dou-vos só o exemplo dos estágios profissionais. Para concluir, Francisco. O governo quer investir, só para concluir, o governo quer investir em estágios profissionais. Todos nós sabemos o que é que acontece a seguir. As pessoas, efetivamente, os jovens começam pelo estágio profissional. Mas a maior parte desses jovens não consegue ser integrado nas empresas. A maior parte desses jovens sai e a empresa a seguir vai buscar outro estágio profissional, porque as regras estão montadas dessa forma e as empresas se veem sufocadas também pelas despesas disto tudo, porque não conseguem vender os seus serviços, os seus produtos a um custo que faça garantir melhores salários e melhores condições para os trabalhadores. Passamos do que pode ser necessário para alterar este paradigma de pensamento de sair e não querer voltar para um outro, Luís Pardal, que é o que se cruza, mas que é o de atrair talento, porque vivendo num espaço como o espaço Schengen ou no mundo aberto, naturalmente o desejo de voar para qualquer parte é legítimo. Não regressar é um problema, mas pode ser um problema, mas se é legítimo ir para qualquer parte, também é legítimo que outros pensem dessa forma. E como é que nós podemos atrair talento, especialmente em cidades como Évora, que tem tido desafios enormes, aliás, tem pela frente um super desafio,
como falámos aqui na semana passada, da Capital Europeia da Cultura, que pode ser realmente transformador, como aconteceu noutras zonas do país. E como é que podemos atrair talento? O que é necessário fazer, Luís Pardal? Hum. Um, Ou Se calhar seja, termos, pegando. termos, termos imigrantes Sim, sim. mais qualificados que queiram viver nas nossas cidades. Sim, naturalmente, isso até cola, digamos, com uma observação que ia fazer ao comentário das duas que vou fazer ao comentário do Francisco, que é quando, naturalmente, quando se perguntou no auditório na Universidade de Évora quem é que pensa em emigrar, não podemos pensar que é só ou somente pelas dificuldades sentidas em Portugal. Naturalmente que pode ser, mas também, hoje em dia, há uma realidade que deve ser tida em conta, aliás, precisamente tendo em conta isso que o Luís acabou de dizer, que é à procura de novas experiências. Talvez esses jovens, alguns deles, queiram emigrar porque pretendem experienciar, contactar com diferentes países, com outras culturas e, portanto, isso não significa que vão e que fiquem lá para sempre. Portanto, abrir as nossas portas ao mundo pode ser interessante. Naturalmente, que eu, enquanto português, enquanto alentejano e éborense, naturalmente que queria que as pessoas se fixassem no Alentejo, em Évora, e, portanto, que contribuíssem para o desenvolvimento da região e de Portugal. Mas não me choca as pessoas também quererem ter novas experiências de vida. Já complemento a seguir com os imigrantes. Mas só para fazer aqui outro comentário, é que a crise de 2011 não foi esta mensagem de que foi devido a políticas, às implementações das políticas de esquerda, quer dizer, não nos podemos esquecer do contexto de crise internacional que começou finais de 2008, em 2009. Portanto, a crise de 2011 não foi só pela ingerência do Estado português, mas foi sim e sobretudo pela crise internacional que foi provocada, portanto, pelos agentes financeiros. Esta era, digamos, a última nota. E, naturalmente, respondendo agora à questão do Luís, que Évora tem aqui, Portugal, aliás, nós podemos assistir isso, não num contexto internacional, mas podemos assistir que quando estávamos em pandemia, houve uma procura muito grande, portanto, de portugueses, havia gente a trabalhar em hotéis, por exemplo, havia gente a deslocar-se do litoral para o interior para trabalhar. Portanto, isto é reflexo de um novo modo de trabalho que deve ser pensado, deve ser aproveitado. Aliás, tivemos várias unidades hoteleiras, até de pequena dimensão, no interior do país, a venderem-se como venham trabalhar para aqui conseguem trabalhar e têm todas as condições de segurança e, enfim, portanto, isto são novos desafios e podemos e devemos olhar isto no contexto internacional, no âmbito da imigração. Portanto, Évora, com agora o foco Capital Europeia da Cultura, pode ser aqui e vai ser com certeza um motivo de procura de virem para Évora, estarem a trabalhar online. Portanto, os trabalhos hoje em dia, há muita, digamos, muita diversidade, os nómadas digitais, com certeza que vão querer estar em Évora a trabalhar para o mundo. Nós temos vários exemplos disso. Eu conheço várias pessoas que até foram para Lisboa, éborenses, foram para Lisboa trabalhar e já regressaram e hoje em dia estão em Évora a trabalhar para o mundo. Portanto, temos é que conseguir aproveitar, digamos, estas realidades e explorar. Há um pormenor que importa aqui também perceber, é se estão a trabalhar para o mundo, para empresas portuguesas ou para empresas internacionais. Muitas delas, se calhar, também são empresas internacionais. E, portanto, devemos ter em consideração, e acho que é fundamental, apoiar as empresas, também naturalmente portuguesas, para a contratação de recursos humanos altamente qualificados. Já tivemos alguns programas nessa linha,
temos agora o Estado a aumentar 400 euros técnicos superiores com doutoramento, e isto é um esforço que tem que ser feito entre o Estado e as empresas para pagar condizentemente com aquilo que são as suas qualificações. Só mesmo para terminar, uma preocupação que tenho é uma franja dos jovens qualificados, que são aqueles trabalhadores que desempenham as suas funções através de recibos verdes. Muitas vezes são esquecidos, e acho que é fundamental ser reequacionado aquilo que é a prestação de serviço, recibos verdes, assim como a carreira de investigação, naturalmente. Patrícia Machado, e como é que nós atraímos talento? Temos tanto desafio pela frente. Évora tem vivido tantos, têm sido enumerados ao longo dos últimos anos, e temos mais um. Mas é necessário, não só Évora, mas o país, se há quem queira sair, com toda a legitimidade, nós também devemos ter capacidade de fazer com que outros queiram vir para cá. Sim, sem dúvida, até porque há muitas das vezes uma ideia que passa com a qual não concordo em absoluto, nada, que tem a ver com esta ideia de que o país não tem condições, ou seja, não tem as condições necessárias, temos que perceber que o país não tem as mesmas capacidades que outros países, por exemplo, do centro da Europa. Cada país é um país, e Portugal está longe de ser um país pobre. O Portugal é um país muito rico, desde logo a começar pela sua história, pelas suas pessoas, por quem cá nele vive e trabalha, não só os portugueses, e que tem inúmeras potencialidades. Dito isto, potencialidades que não estão, na sua larga maioria, aproveitadas. E, portanto, nós temos uma grande capacidade, se para esse caminho trabalharmos, e se esse caminho construirmos com os alicerces, ou seja, com os elementos estruturais que permitam não só fixar os talentos, porque a gente tem cá muito talento, como atrair outros. E, portanto, mas para isso são preciso serem criadas condições. Permita-me só fazer aqui um parêntese, porque procurar sistematicamente apagar com uma borracha a história não quer dizer que ela se apague. É verdade que muitas das vezes ela é turpada e procura-se alterar a sua... Mas história é história. Pronto. Nunca faltaram os votos do PSD na Assembleia da República, naquilo que compete ao Parlamento Europeu, mesmo que atacando a soberania do nosso país, mas nunca faltaram os votos do PSD, mesmo noutra correlação de forças desde 2015, para o país regredir. Porque, e atualmente, portanto, nós mesmo neste orçamento e para trás, não se avançou no aumento e na valorização dos salários, mais do que aquilo que foi proposto, porque o PSD juntou-se ao PS para travar esse aumento salarial. A questão, por exemplo, do apoio à tesouraria das MPMEs foi uma proposta do PCP neste orçamento. Não teve o voto favorável do PSD. É ou não é uma de 90 e tal % do tecido empresarial que temos no nosso país? Aquilo que foram propostas de travar os custos com as rendas, de começar a comer, digamos assim, os lucros dos bancos, em vez de começar a comer no aumento das prestações das casas, com os inúmeros problemas que isso cria, desde logo aos jovens, mas não só, mas aos jovens, para aspirarem a uma vida melhor. Teve o voto contra do PSD. Todos eles tiveram o voto contra do PS. Esse já nem menciono. Mas estava a dizer isto porque o Francisco tenta passar com uma borracha de como chegámos a 2011 é fruto de sucessivas políticas do PS e do PSD que são políticas de direita. Porque não basta o PS dizer que é de esquerda. Tem que fazer políticas de esquerda. E, portanto, sempre que foi possível o PS sozinho, foi nesse caminho que foi, e mesmo entre 2015 e 2021. Tudo o que foi avanço, teve lá a contribuição e a ação, sem dúvida, do PCP. Mas nunca faltaram os votos do PSD para travar avanços, porque não se foi mais longe noutras matérias, nomeadamente salários, direitos laborais, questões da habitação, dos transportes, porque o PSD juntou-se sempre ao PS, mesmo no que diz respeito às pequenas e médias empresas. Pronto. Dizer que o investimento público é em si mesmo potenciador do investimento privado. Há pouco estava a dar um exemplo, na investigação. Se houver investimento real na investigação, qual é o talento?
como disse há pouco, daqueles investigadores, estava aqui a dar o exemplo de um projeto que existe na Universidade de Évora, mas há mais, não é? Qual é o talento na área de investigação que pode aspirar a uma vida melhor com uma vida inteira de precariedade? Quando, por exemplo, o PCP tem feito inúmeras propostas para a questão do investimento a sério na investigação, na efetivação, na criação de condições de trabalho, de contratos de trabalho. Qual tem sido a vontade do PS e do PSD? É contrariar isto. Portanto, a investigação é disto exemplo. A cultura, DG Artes, as estruturas que ficaram de fora, mais de 100, 10 delas são aqui do Alentejo. Portanto, para conseguir perceber como aqui chegamos, o caminho que temos que traçar, precisamos perceber como é que aqui chegamos. E, de facto, não vamos alterar o paradigma, e eu estou confiante que vamos, mas é preciso inverter aqui um conjunto de políticas, portanto, dando condições a quem quer cá ficar, estimulando e não considerando que é um desperdício o investimento que o Estado faz na formação dos jovens, mas criando-lhe condições que eles não tenham que, a não ser por vontade própria, encontrar melhores situações de vida lá fora. Francisco Brito, e no teu entendimento, como é que se pode atrair talento e que particularidades enfrentam cidades, por exemplo, como Évora, naturalmente? Bem, poderíamos começar por dizer que temos que ser realistas, não é? E depois, para já, ver que efetivamente houve uma crise internacional e que passou por todos. Só que uns conseguiram sair dela melhor do que outros, e também temos que conseguir olhar para isso e perceber onde é que nós podemos melhorar e onde é que nós devemos melhorar. Porque essa parte já é política, e isso é a política que interessa às pessoas. Em relação à questão da melhoria das condições de vida das pessoas, é assim, claro que a Patrícia tem os polos invertidos, não é? O polo norte é para o polo sul, bem, está tudo invertido, e está-se a esquecer que, por exemplo, a integração dos precários, que foi uma grande bandeira do PCP, fez com que as pessoas, precisamente na investigação, que estavam a receber 1.200 euros, fossem integradas exatamente com contratos precários, a receberem 900 euros e com esses 900 euros a entrar para tributação em sede de IRS. Portanto, isso foi a grande bandeira do PCP, o PCP ficou muito feliz, bateu palmas a isto, mas as pessoas ficaram piores. Não ficámos, porque não foi isso que a gente propôs. Não, mas a questão é que vocês propuseram esta integração e a partir desse momento ficaram calados. Não disseram absolutamente nada. Não é verdade, Francisco. Tem que Portanto, contar a isso é história verdade, toda. Isso é verdade. E isso as pessoas sentem na pele, porque sentem que realmente existe uma burocratização, e isso são políticas de esquerda, esta burocratização de tudo, e as pessoas ficam piores no meio disto tudo. Ou seja, é preciso olharmos para as políticas laborais e para as políticas fiscais e, acima de tudo, desburocratizar. Porque só isso já tira um enorme peso do Estado e já nos torna mais competitivos. Porque nós não podemos falar em atrair empresas quando as empresas têm uma série de encargos administrativos em cima para se conseguirem instalar no território. Isto não é verdade. Elas não vêm para cá se só encontrarem dificuldades como têm encontrado. Portanto, nós temos de ser competitivos em todas as áreas. E isso é extremamente importante. Portanto, eu percebo que a Patrícia tenta aqui criar uma ideia que o PSD teve contra tudo, ou que o PS tiveram contra tudo. Estás a esquecer de facto que o PCP nunca conseguiu apresentar uma proposta que fizesse desenvolver o país. Não é? Porque, efetivamente, as propostas do PCP são para engordar um Estado que não cria riqueza. Em relação à questão da atração de talento e de investimento, quanto a mim, eu acho que há pelo menos duas escalas, ou pelo menos eu vou dividir neste momento em duas escalas, a macroescala e a microescala. Na macroescala eu acho que está o papel do Estado e o papel das políticas governamentais neste sentido das políticas fiscais e laborais e nesta desburocratização, para conseguir atrair empresas e para conseguir fixar e que os portugueses também criem as suas próprias empresas. E na microescala eu acho que pode ser vista a nível local. E para isso dou-vos um exemplo de Évora, de uma empresa jovem formada por jovens, uma startup, começou por ser uma startup, que precisou desenvolver uma linha de produção para protótipos ligados à robótica, e que para isso precisava de espaço, porque só tinham um escritório e precisavam de um espaço para o poder desenvolver.
O que já é um sinal muito bom para a cidade de Évora. Portanto, a Évora ter uma linha de produção, mesmo que seja pequena produção no início, mas ligadas à robótica, isto para Évora é muito bom, pelo menos na minha opinião. Contudo, foram pedir à Câmara Municipal ajuda para encontrarem um sítio, porque, como sabemos, o Parque Industrial, a maior parte dos terrenos são camarários. A Câmara, naturalmente, como município, tem um conhecimento do território e deve ser participativa nestes processos de implementação de empresas, só que ficaram sem resposta. E qual foi o resultado disto? Foram para um município ao lado que lhes respondeu em tempo recorde e que os apoiou em tudo aquilo que eles precisavam. Eles conseguiram implementar a linha de produção para testar os seus protótipos. E isto é um exemplo claro da importância que os municípios também podem ter na fixação de empresas e, consequentemente, na fixação de pessoas. Só que também aí teríamos que falar sobre a questão da habitação e o facto de ser impossível comprar ou arrendar casa em Évora, e também já debatemos esse tema aqui, com certeza voltaremos a debater, eu não vou estender o assunto por aí, mas nós sabemos bem quais são os problemas que têm sido encontrados e quais são os problemas que existem. Porque a cidade poderia, de facto, estar a aproveitar a sua posição estratégica para fixar jovens qualificados, mas para isso é preciso ter uma política de habitação que não passe por assobiar para o lado e culpar os outros pela incapacidade de gestão do território que este executivo da CDU tem. Deste primeiro tema sobre o êxito de competência e mobilidade académica de Portugal para a Europa, que foi o tema de partida do programa de hoje, vamos para o tema que nos traz o Luís Pardal. O Luís Pardal fixa-se e traz um tema ligado naturalmente à atualidade e sobre o qual teríamos de falar obrigatoriamente. Nos últimos dias ocorreram diversas inundações urbanas. Vivemos esse momento, esta própria quarta-feira, continuamos a ter um alerta devido à chuva. Tivemos vários problemas aqui na região, no país. Com o agravamento das alterações climáticas é cada vez mais evidente a necessidade de preparar as cidades para estes fenómenos. Luís Pardal, que questões trazes neste tema que nos apresentas sobre o que vivemos atualmente? São só, já agora, alterações climáticas, há questões de ordenamento do território, há também saber lidar com isso por parte das populações. Há aqui várias questões de partida. Naturalmente é um conjunto de todos esses fatores. Em primeiro lugar, eu queria prestar a minha solidariedade com todas as pessoas que foram afetadas, enfim, nos diversos sítios do país, desde o litoral aqui ao nosso Alentejo, sobretudo no distrito de Porto Alegre também, e portanto a minha solidariedade. Eu trago este tema naturalmente porque é mais que evidente que as cidades, e falamos aqui sobretudo em zonas urbanas, não estão preparadas para dar resposta a estes fenómenos, não é? Portanto, são fenómenos extremos, é verdade, mas que causam prejuízos sociais e económicos graves e, sobretudo, acredito que temos que repensar o território. Reparem, estas situações ocorrem sobretudo por duas razões, não é? Como disse, são fenómenos extremos, precipitação em grandes quantidades, durante um período ainda prolongado, e que sempre aconteceram na nossa história, é verdade. Mas agora, face também àquilo que são as alterações climáticas, é preciso olhar de uma forma ainda mais atenta. Portanto, isto por um lado. Por outro lado, é claro e evidente a falta de ordenamento do território, ou falta ou mau ordenamento do território. As principais infraestruturas né, e os coletores não estão dimensionados, na maioria dos casos, para períodos de picos. Portanto, existe naturalmente a escorrência, mas não estão preparados para estes picos. A própria orografia, né, e a forma como usamos o solo nas malhas urbanas, precisamente são malhas urbanas, não é? A maioria dos casos acontecem em zonas onde já existiram linhas de água.
naturalmente, portanto, há malhas urbanas em leitos de cheia, portanto, antes da construção, a orografia já levava precisamente para ali a água. Acontece que em muitas destas zonas, há 20, 30, 40 anos, as pessoas construíram as suas casas. Não está aqui em causa, naturalmente, se fosse hoje, face até às regras de construção, se calhar aquelas casas não seriam construídas daquela forma, mas a verdade é que foram construídas, que as pessoas têm as suas casas e, portanto, também não podem ser, digamos, prejudicadas por isso. E as câmaras municipais têm o dever de reconhecer isso vivamente e, portanto, se não podem intervir diretamente na casa nas habitações das pessoas, então têm que, de facto, intervir naquilo que são as infraestruturas e os coletores. Portanto, isto é claro. É uma das medidas a implementar, então, existir essa Naturalmente, alteração. em termos gerais, nós temos que repensar os nossos pavimentos. Sim. A permeabilidade é, naturalmente, aqui um fator fundamental. O encaminhamento para os nossos jardins, portanto, o nosso sistema de águas está, sobretudo, focado para, digamos, as canalizações que depois vamos aguar em outras linhas de água. E, portanto, talvez é fundamental repensar isso, criar novas formas de condução das águas. Sim. Deste ponto de partida que lanças, eu passava à Patrícia Machado, como é que vê também aquilo que tem acontecido, que medidas devem ser implementadas nestas situações, após estas situações que observamos de cheias urbanas e inundações urbanas que vivemos nestes dias? Sim, de facto. Nós falamos de inundações urbanas porque são as que afetam mais as pessoas, porque há também inundações nos campos, naturalmente na zona rural, não é? Naturalmente, e Estamos a todas falar em elas com quantidades de água consequências muito diferentes grandes, não é? e com preocupações que exigem medidas também de caráter diferente e também, desde logo, portanto, manifestar a solidariedade para com todos aqueles que viram os seus bens de alguma forma comprometidos. Felizmente ainda assim há poucas vidas, qualquer nem que fosse uma, é de lamentar no nosso país, mas de facto também prestar essa solidariedade. Dizer que isto é de facto uma discussão sobre o ordenamento do território, que tem que ser pensado a partir daquilo que é o uso do solo, e o solo desde logo um bem finito e imprescindível para o futuro, que é urgente procurar o seu equilíbrio e cautelar física e temporalmente o seu uso. Isto quer para situações que não pode estar desligado da avaliação e do estudo, e hoje acabámos de falar sobre as questões de qualificações e da ciência e da técnica, que nos permite também procurar usar esse conhecimento e essa investigação ao serviço dos desenvolvimentos dos territórios ou do bem-estar das populações, e também é isso que é importante ver como é que se evolui nesse sentido para fazer face também a acontecimentos que são historicamente possíveis, não é? O mundo, as alterações climáticas são seculares, ou milenares, não são seculares, são milenares, portanto em cada época histórica ao longo da evolução do mundo houve alterações, né? E estamos a passar por uma fase que precisa também de ser cautelada, seja com a questão dos incêndios e da seca, seja com questões de inundação. Isto é matéria, desde logo nas áreas urbanas, que em boa parte a discussão do próprio PDM e do plano de urbanização são matérias que podem e devem cautelar com aquilo que discutíamos da outra vez, de mesmo enfrentando incompreensões, inquietações, que são compreensíveis por parte de alguns que as manifestem, de facto tem que se ter, e aqui a importância que tem o controle também público dessa discussão, para ter a tal responsabilidade de pensar e de colocar esses instrumentos ao serviço do desenvolvimento dos territórios e do bem-estar das populações, porque como dizia o Luís Pardal e bem, a questão de controlar a construção em áreas urbanizáveis, as questões tendo em conta leitos de água, zonas potencialmente cheias, que obviamente há um interesse por causa do que isso permite do ponto de vista da financiarização do solo,
mas precisa de ser cautelado. Eu estou só a colocar estes elementos, obviamente que isto não é tão simplista, não pode ter uma visão tão simplificada, mas precisamos ter isto tudo em atenção, porque depois, seja falar de cheias, seja falar de terremotos ou de sismos, seja falar dos programas e dos instrumentos que estão ao nosso dispor, acho que são importantes. Há também matérias no plano, podemos depois falar isso na segunda volta, ainda assim de algum esforço está a ser feito em Évora, de planos que façam face, que tenham em conta algumas destas matérias, seja para a questão da utilização da água, seja para acautelar estas questões das alterações climáticas, depois podemos falar um bocadinho melhor, mas queria sublinhar isto, ou seja, ele não é um bem infinito, o solo precisa ser estudado, pensado e também aqui pôr a investigação e o conhecimento ao serviço daquilo que melhor serve os territórios e as pessoas. E vamos falar sobre Évora mais pormenorizadamente já a seguir, dentro de instantes, mas ainda antes passo ao Francisco. Francisco Brito, vivemos uma situação realmente de grande calamidade, muitos locais, muitas zonas urbanas absolutamente devastadas. Felizmente, como aqui frisámos, as vítimas ou as questões relacionadas com a questão física das populações ainda assim parece estar em grande parte salvaguardado. Houve uma vítima mortal contabilizada até agora, desde a semana passada, mas há muitos estragos em todo o país. Que medidas podem ser implementadas? Ora, deixem-me manifestar uma palavra de solidariedade com estas populações, com a família da pessoa que não sobreviveu a esta calamidade toda e aos autarcas que têm estado no terreno a ajudar as suas populações para tentar mitigar aquilo que são os grandes problemas que surgiram com esta intempérie toda, ou com este conjunto de intempéries. Efetivamente, Portugal, como infelizmente também outros países, têm problemas muito graves em termos de planeamento do território. Eventualmente, quando nós falamos de cidades, e aqui o caso português é muito semelhante a outros casos, portanto não me parece que faça aqui uma enorme diferença falarmos do caso português em concreto ou de outros casos, porque falamos no fundo de cidades. Nós temos sempre aqui duas questões. Por um lado é que o excesso de área impermeabilizada, ou seja, das ruas serem feitas com materiais, com alcatrão, com mesmo a própria calçada, que não permite que exista praticamente nenhuma infiltração de água, faz com que exista muita escorrência. E ao haver essa escorrência, quer dizer, no fundo a água tem que ir para algum lado. E aí falamos destas questões do dimensionamento, também das condutas de saída desta água. É assim, parece-me também, olhando para o concreto, parece-me difícil que se consiga desenhar uma cidade para responder a possíveis picos destes ou picos ainda piores do que estes. Isto porque estamos a falar de uma quantidade e de um nível de infraestrutura muito caro, muito difícil de colocar no terreno, principalmente quando falamos de cidades construídas há 30, 40, 50, 60 anos, para não falar das cidades ainda mais antigas, não é? E para territórios como o Centro Histórico, que é praticamente impossível implementar a maior parte destas medidas que hoje conhecemos. Acho que nós temos que olhar para isto do ponto de vista da mitigação, obviamente, dos cuidados que as pessoas podem ter para se precaverem. Podemos pensar e devemos pensar as cidades sem medo dos vazios urbanos e sem medo dos espaços verdes. Espaços verdes, não estou obviamente a falar em espaços verdes que sejam impossíveis de manter, estou a falar de espaços verdes com arborização autóctone, ou seja, a arborização do sítio, consiga resistir também às alterações climáticas, ao excesso de calor, porque efetivamente em Évora também temos muito este problema, porque no inverno faz muito, muito frio e temos estas chuvas e picos de chuva, e no verão faz muito, muito calor e é muito seco, portanto a questão dos espaços verdes é sempre um tema muito sensível e muito difícil também de planear, mas são muito importantes para conseguir garantir áreas de absorção desta chuva toda, porque efetivamente podem sempre acontecer estes picos
Évora, felizmente, não tem sido muito afetada. Há casos concretos que podem ser mitigados e, eventualmente, até pode haver reposicionamento de um certo tipo de ocupação no território para que se consiga evitar que existam danos quando existem estes picos, mas efetivamente é preciso olhar para o futuro e naquilo que é planeado e na cidade que é construída, nós temos que pensar em vazios urbanos que consigam ter bacias de retenção, que são fundamentais para que exista que a água fique naquele sítio e que a água não se tenha que deslocar, seja por escorrência nas ruas e que gera enormes inundações, como temos visto, ou por condutas que depois também não temos capacidade de fazer, não é? Aliás, temos visto que não tem existido capacidade de fazer, de refazer condutas que simplesmente precisam de ser refeitas porque já têm muitos anos. Portanto, Essa fazer era isso e fazer na quantidade. uma das questões que o Luís lançava, a necessidade de novos coletores, de novas formas de encaminhar a água destas zonas impermeabilizadas. Francisco, interrompido, passamos aqui a uma outra fase que é falar sobre Évora, porque o Luís Pardal também trazia essa dimensão para aqui, se estamos a conseguir aqui em Évora lidar com esta situação. Portanto, naturalmente, isto é um desafio enorme, não só para a Câmara de Évora, mas para todas as câmaras deste país e não só, de outros países, e a Câmara que consiga resolver de forma definitiva e totalmente eficaz, então, naturalmente, muitos parabéns, mas sabemos das dificuldades que estão pelo caminho até lá chegar. Agora, é importante, e até pegando se calhar naquilo que a colega a Patrícia estava a dizer, portanto, de facto, existem instrumentos que têm e devem ser revistos, aliás, como o PDM, como o Plano de Urbanização de Évora, portanto, são documentos estruturais para a cidade e para o ordenamento do território, são as nossas bíblias, digamos, do ordenamento do território, e, portanto, devem ter naturalmente em consideração todas estas questões. Agora, não podemos, ou aliás, pelo contrário, devemos compatibilizar a estratégia para o território com a engenharia e com a técnica. O que é que eu quero dizer com isto? É que o aumento da construção, por si só, não significa, aliás, o aumento da construção não significa que se for tudo bem desenhado, for tudo bem, o ordenamento do território for feito de uma forma correta, compatibilizar, como estava a dizer, a engenharia e a técnica, evitam-se ou podem-se evitar naturalmente estas situações. Portanto, a construção de novas áreas não significa que vamos aumentar o tecido urbano e, portanto, aumentar os problemas. Não, temos é que construir bem, de uma forma ordenada e, portanto, não tem que haver aqui alguma aversão ao aumento da malha urbana. Em Évora há situações concretas, conhecidas há anos. Portanto, há muitos anos que temos situações, eu conheço várias, particularmente, naturalmente, na freguesia, onde estou diariamente, e que temos que ter consciência que há pessoas que, quando chove mais, e nem estou a falar até destes fenómenos extremos, não, basta só chover com mais intensidade, que há pessoas que não dormem nas suas casas. Há pessoas que se deslocam das suas casas para ir aos seus restaurantes, aos seus estabelecimentos comerciais, com receio que algo aconteça, porque já tiveram no passado histórias, episódios que tiveram prejuízos graves. Portanto, e estas situações são conhecidas. É preciso atuar, começar por algum lado. Algumas destas situações podem-se resolver com a abertura ou o alargamento nos entraminados coletores, e isso vai fazer naturalmente com que se resolvam problemas, o aumento da capacidade de absorção destas águas. Portanto, isto é fundamental. Como é fundamental, Francisco, concordo plenamente com as preocupações das malhas verdes. Talvez temos que repensar naturalmente isto, de que forma a que possam serem
realmente umas bacias naturais, portanto, que possam receber estas águas e que exista capacidade depois também de retenção e de prolongar no tempo aquela capacidade de retenção da água. Eu custa muito. Eu partilho convosco este caso que se relaciona, que é a capacidade de Évora reagir. Ou seja, estamos aqui a falar em construção, em obra, mas depois também na capacidade de reação. O que é que eu quero dizer com isto? Que é preciso termos a nossa proteção civil e os nossos serviços da Câmara Municipal com mais operacionais, com mais homens. Naturalmente que eu não estou a dizer que nestes picos que estas duas entidades não fiquem em alerta, mas a verdade é que, enfim, e face às inúmeras inundações que tivemos aqui na cidade, a realidade é que, se calhar, ter 70 homens, ou homens, pessoas, naturalmente, 70, 80, 100, se calhar não conseguiam socorrer a todas ao mesmo tempo, não é isso. Mas, de facto, aquilo que sinto é que precisamos de aumentar a nossa capacidade de resposta, de intervenção. E não só num plano mais geral, portanto, nós associamos a limpeza, portanto, a inundação à limpeza ou à falta de limpeza. Naturalmente que não é o principal problema, temos situações de acumulação de folhas e tudo mais, não é o principal problema, mas a verdade é que tem influência no processo. E, portanto, a nossa capacidade de limpeza não pode residir apenas nas vias principais, mas ir aos bairros. Porque é nos bairros que as pessoas vivem, é nos bairros que acontecem os principais estragos e inundações. E, portanto, precisamos de ir ao fundo da questão e à proximidade das pessoas. E, por outro lado, em Évora não existe, e é fundamental que exista. Eu estou a acompanhar uma situação Para concluir, muito Luís, perto, sim, mesmo para para concluir, Luís, concluir, Évora precisa ter um centro de acolhimento temporário. Se há uma pessoa que está desalojada, alguém que está desalojado, não tem para onde ir. Portanto, isto é uma situação grave, não há resposta concertada, não há uma resposta eficaz dos diferentes organismos. E, portanto, precisamos de um centro de acolhimento temporário. Isto é fundamental. Patrícia Machado, Évora está a conseguir acompanhar estas necessidades, a responder adequadamente a uma situação como esta? Ou estas, que no caso de Évora não têm sido das mais graves, naturalmente, comparado com o Sim, que tem acontecido no felizmente, resto do país. felizmente. Felizmente. Mas, como já aqui foi sublinhado, existem aspectos que não estão nas mãos nem dos municípios, nem dos governos, nem, portanto, que nos ultrapassam. Outra questão é daquilo que está ao nosso alcance e que possa decorrer da nossa ação, o que se pode ou não fazer. Eu acho que também nesta matéria de sublinhar a capacidade de intervenção e de inovação que, mais uma vez, este projeto autárquico tem desenvolvido. Não é novo, portanto já fomos inovadores e pioneiros em muitas matérias ao longo dos anos, Évora, e acho que nesta matéria, por exemplo, das alterações a estratégia municipal de adaptação às alterações climáticas e de projetos como o projeto Life Água de Prata, que também é um projeto com a intervenção na Ribeira de Torregela e outras matérias, que são tudo projetos e planos e ações que visam dar resposta dentro das competências, naturalmente, para minimizar ou para aquilo que depende de nós poder estar mais à frente. E, portanto, foi um dos primeiros municípios a encontrar estratégias, neste caso, Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, e que prevê um conjunto de ações também no âmbito da previsão de frequência de eventos de precipitação intensa ou muito intensa. E, portanto, valorizava muito esse esforço que está a ser feito, com plena consciência de que muito há por fazer, desde a pequenina coisa à mais significativa. Ainda assim sublinhava também, é importante, nem tudo são terrenos municipais, há uma questão que também tem sido consensual, que é uma crescente impermeabilização dos solos privados, que precisamos também de ver como contribuir para alguma intervenção a intervenção, quando estou a falar de intervenção, não é da Câmara nos solos privados, é de algum consciencialização também daquilo que compete às várias partes intervenientes, para ver como também se tem isso em conta, porque são muitos, não são assim tão poucos.
A questão do programa de minimização de cheias urbanas, em que as próximas intervenções que estão previstas são desde remodelações de redes de drenagem, instalações de coletores de água, hum, coisas, como se estava aqui a falar, da capacidade operacional e do saber que esses trabalhadores podem acrescentar também nisto. Esta medida dos técnicos de unidade de águas e saneamentos terem sido incluídos na equipa da revisão do plano de urbanização, acho que é salientar, porque eles podem, naturalmente não sendo técnicos, mas contribuir com o saber deles e a experiência deles ajudar a encontrar soluções de minimização de riscos de inundação. Outros trabalhos que estão a ser desenvolvidos de limpeza e desassoriamento dos cursos de água. Salientava também a fase de elaboração do plano de conservação de linhas de água no município de Évora, que prevê calendarizar e planear de forma, não pode ser tudo de uma vez, certamente, acho que há compreensão relativamente a isto, mas tomar medidas para ações de limpeza e manutenção das linhas de água, de construção de estruturas do tipo leito de percolação, dos pontos de descarga da rede pluvial, melhorar o estado ecológico das linhas de água. Portanto, há um conjunto de matérias, umas já em andamento, outras em fase de construção, que fazem parte desta estratégia municipal, de, dentro das suas possibilidades, no quadro das suas competências, poder intervir numa matéria que não está, como disse, e como dissemos, portanto, nas nossas mãos, mas que pode haver intervenção no sentido da cautelar. Felizmente não temos tido, na decorrência destas situações em concretos da última semana, casos graves, mas ainda assim acho que há total disponibilidade, como houve, por exemplo, na Covid, e Évora foi um exemplo extraordinário na região, mas não só, da capacidade que houve, numa situação tão difícil e desconhecida para todos, de tomar as diligências de articulação com diversas entidades, da área social, a área, portanto, da saúde e outras, para encontrar as respostas a cada um dos momentos, para, nomeadamente, esta questão do acolhimento. Naquele caso foi para encontrar uma estrutura de acolhimento para idosos, mas tenho certeza de que, com o histórico e a capacidade de promover pontos e debate que o Executivo tem, nomeadamente o Sr. Presidente da Câmara tem tido ao longo dos anos, certamente que, criadas as condições e as necessidades em concreto, não faltará naquilo que depender das várias estruturas, e tantos todos a trabalhar nesse sentido, certamente que se encontrará as respostas possíveis, mas necessárias e que não podem deixar de ser olhadas Para naturalmente. terminar, obrigado, Patrícia. Para terminarmos, Francisco Brito, o município de Évora está a conseguir acompanhar as necessidades e a responder adequadamente? Bem, é assim, falou-se aqui e bem da questão do espaço de acolhimento. Se nós tivéssemos um pavilhão multiusos, como há muito que é falado, esse espaço de acolhimento poderia estar salvaguardado, não é? Porque sendo um pavilhão multiusos poderia dar esse tipo de apoio. Portanto, urge, não só por estas questões, mas pela recente a nomeação como Capital Europeia da Cultura, que seja pensado este espaço, também pode servir para estas situações. É assim, em relação à questão do município de Évora e da sua capacidade ou não de gestão destas situações, eu acho que também podemos ver para aquilo que é, olhar para aquilo que é o cotidiano, não é? E vemos que não há capacidade neste momento de garantir os serviços mínimos desse cotidiano, com a limpeza, aquilo que a Patrícia há pouco falava, que se tem que ir fazendo, a limpeza das ribeiras e essas ações programadas. Isto é algo do cotidiano, é algo que tem que haver uma capacidade instalada no dia a dia para fazer isto. Ou seja, não é algo que seja extraordinário, ou seja, que se vá fazer, por exemplo, claro que se existe uma inundação, há um trabalho extraordinário porque não é algo do cotidiano, acontece uma vez ou outra e esperemos sempre que nunca aconteça. Agora, a limpeza das ribeiras tem que ser feita todos os anos, às vezes até, eventualmente, há situações em que têm que ser feitas mais do que uma vez por ano. A limpeza das sarjetas é algo que tem que ser feito em contínuo e que não acontece. Aliás, vimos agora há poucos dias uma superfície comercial em Évora ficou com uma inundação porque as sarjetas na envolvente estavam todas entupidas. Portanto, acima de tudo tem que haver esta capacidade operacional do dia-a-dia
para conseguir responder a estas questões práticas. Depois tem que haver uma capacidade de planeamento e eu acho que aí então vemos problemas ainda maiores, porque de facto temos visto pouco disso. Há pouco falava-se de inovação, e assim eu acho que a grande inovação de facto foi a dos romanos de terem construído um aqueduto para levar água à cidade, aproveitar. E agora, naturalmente, o que temos é do século XVI, não é dos romanos, mas aproveitar esse aqueduto para transportar a água dessas fontes para a cidade não parece assim muito inovador, parece-me interessante e inteligente, e ainda bem que se faz, mas precisamos muito mais do que isso, não é? Porque isso é pouco para aquilo que a cidade precisa. Porque não nos podemos esquecer que falamos deste tipo de estratégias para alimentar espaços verdes que são poucos para a população. Em Évora a população tem poucos espaços verdes para poder usufruir. Portanto, nós temos que pensar mais espaços verdes e melhores espaços verdes. E sabendo que temos uma seca também, todos os anos temos secas, e que não conseguimos reter a maior parte desta água que chove nestes momentos de pico, nós temos que pensar naquilo que é mais viável do ponto de vista da gestão da água e da gestão do solo. E isso é fundamental, e isto é planeamento, e temos visto muito pouco disso. Eu tenho esperança que o plano de urbanização consiga olhar para isto com critério e com coragem, porque é preciso muita coragem, porque é preciso coragem e dinheiro, naturalmente, mas é preciso um conjunto destas duas realidades para conseguir que as cidades estejam mais preparadas para o futuro. E sinceramente espero que com esta revisão do plano de urbanização consigamos ter um pensamento de espaços verdes que seja a médio prazo, ou seja, que não seja só pensado a longo prazo, porque efetivamente vemos gerações a passar por esta realidade e continua-se sempre com este espírito de que há tudo por fazer e tem que se fazer com vagar, mas a verdade é que é preciso algo acontecer e precisamos de mais estratégia, mais planeamento, mais candidaturas, como já aqui falámos, para conseguir debelar estas situações, porque senão vamos continuar a assistir, pelo menos até novas eleições, a uma gestão que está absolutamente em cuidados paliativos. Nós já vamos com o nosso tempo completamente descontrolado e desregulado. Vamos ao sim, não, talvez, para terminar o programa. Luís Pardal. O que nos dizem os censos sobre as dificuldades pelas pessoas com incapacidade. O que nos dizem os... O que nos dizem os censos, os censos, muito bem. Os censos sobre as dificuldades pelas pessoas com incapacidade. Portanto, foi publicado nesta passada segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística e dizem-nos que existe mais de 1 milhão de pessoas em Portugal que têm pelo menos uma incapacidade. Portanto, este é o meu... É um não, talvez, portanto é um não a este número que é esmagador, e é um talvez... temos mesmo que avançar aqui para esta franja da população com mais cuidado. Patrícia Machado. É um sim, mas... Sim, mas... É um sim à iniciativa do PCP na passada sexta-feira, discussão e votação da proposta de colocar as 35 horas como limite de trabalho semanal, de horário semanal, para todos os trabalhadores, mas que, pronto, uma proposta para avançar naqueles termos que há pouco falávamos de fixar, de promover a natalidade, ter tempo para os filhos, para outras questões da vida e melhorar a vida de quem trabalha, mas pronto, teve o desfecho do voto contra do PS e do PSD, chega a Iniciativa Liberal, pronto, é um sim, mas continuaremos a lutar. Francisco Brito, sim, não, ou talvez, para terminar? Ora, hoje o meu sim vai para a exposição Covid Alentejo Olhares, patente na Biblioteca Pública de Évora e que parte de um convite lançado pela Direção Regional de Cultura do Alentejo a 4 fotógrafos que percorreram o território alentejano e registaram os tempos difíceis vividos durante os confinamentos. São cerca de 200 fotografias que valem a pena ser vistas, por isso o meu sim vai para esta iniciativa da Direção Regional de Cultura do Alentejo que retrata a cultura, que a cultura também é registro e também é memória. Obrigado, Francisco Brito, Patrícia Machado e Luís Pardal, por mais este sim, ou talvez aqui na DNFM. Bem, a conversa dura e nunca mais termina, mas era mesmo importante falar a fundo e com todo este pensamento sobre estes temas. Voltamos de hoje a uma semana, precisamente antes do Natal. Tenha a continuação de uma boa semana e até de hoje 8 dias.